Me pediram para provar a existência de Deus em um grupo, e nesse grupo eu fazia parte, e todos os dias eu era bombardeado com perguntas a respeito da Bíblia, sobre Deus, sobre religião, e a gente estava ali eh, lutando e levando a palavra. E uma certa noite me pediram para provar a existência de Deus, e eu falei, eu vou provar que Deus existe hoje. E foi juntando muitas pessoas ali no grupo, aglomerando e mensagens no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. O pessoal dizia: bora, prove, prove, cadê? Você não vai provar, você está enrolando. E eu ali segurando o máximo possível. E foi até que chegou alguém por nome de Emanuel. E ele disse: bora, pare de enrolar, você não vai provar que Deus existe. Eu falei: rapaz, você é o quê? Você é ateu? Ele falou: sou ateu. Eu falei: mude seu nome. Aí por quê? Eu disse: porque o seu nome, quando eu falar o seu nome, Emanuel, é o significado disso aí, do seu nome, é Deus está presente, Deus está no nosso meio, Deus conosco. Ele, mas você não prova nada, isso aí não tem nada a ver. E aí realmente eu não consegui provar Deus para aquelas pessoas. E não tem como. Não temos como provar Deus para uma pessoa que não acredita nele. É uma, como também um ateu jamais vai provar que Deus não existe. Se nós não conseguimos provar para o ateu que Deus existe, é claro que eles também não conseguem provar para nós que Deus não existe. E aí, o que acontece? Nós temos que entender algo muito importante. O cristianismo, ou vamos mais além, né? No Antigo Testamento, Deus aparecia, Deus falava. Praticamente as aparições, Deus levantava profetas e realmente era de forma praticamente literal. Deus usava alguém, né? Deus usava os profetas e a mensagem muitas das vezes era seguida dos milagres, dos sinais. E aí, contra fatos não há argumentação, né? Se eu falo que isso aqui é real, que isso existe, que isso é palpável, e de repente vem um poder, vem um fogo, vem uma energia, vem uma força, vem um milagre, e aquilo ali acontece, não tem como duvidar. Mas mesmo assim ainda duvidaram bastante no Velho Testamento sobre a existência de Deus. Quando Jesus aparece, a mensagem ali nos primeiros séculos da igreja, o próprio Jesus também era seguida de sinais, de milagres, de manifestações espirituais, provando que realmente aquilo que Jesus falava era a verdade. O que ele dizia que ele era, de fato, ele cumpria. Os apóstolos também tinham esse poder dado por Deus, operaram milagres e muitos milagres. Milagres aconteceram, bastantes milagres. E assim, a ordem, o decreto de Deus, o decreto do próprio Jesus é esse: os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e etc, etc e etc. E aí, o que está acontecendo nos dias atuais? O que sempre aconteceu no passado. Pessoas que não acreditam, pessoas que vai refutar a existência de Deus, o cristianismo, com fortes argumentos, perguntas realmente intrigantes, perguntas que faz muito sentido e dizendo como Deus deve ser, pedindo que, argumentando que Deus tem que ser assim. Se ele existisse, ele deveria ser assim. Se ele não faz o que eu quero, se ele não aparece, se ele não fala, então ele não existe. Tem ateus aí na internet que são ateus que eu não me traz nenhuma credibilidade. Por qual motivo? Eles eram cristãos, alguns eram até pastores, e eles tiveram uma experiência ruim na fé. Isso acontece diariamente. Pessoas deixam a igreja, pessoas afastam da religião por uma experiência ruim. E eles querem que o centro principal da pesquisa, eles querem que o termo, como é que se diz? Medir Deus, saber se Deus existe ou não por uma experiência ruim em uma denominação, em uma igreja, em uma célula de pessoas. Se ali não aconteceu, se
se eu não fui bem acolhido, então Deus não existe. Isso é muito, mas muito limitado para um Deus tão grande, um Deus tão real, um Deus tão poderoso. Deus é muito além do que isso. Um escândalo de um pastor, tá vendo? Deus não existe. Um membro, um irmão que pregava, fez algo de errado. Então, isso aí é muito limitado para que eu defina se Deus existe ou não por uma experiência ruim que tive. E isso faz sentido até mesmo em meio àqueles que estão na fé, que creem em Deus, né? Quando está tudo bem, quando tudo dá certo na minha vida, Deus é bom, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus é maravilhoso, Deus é só coisas boas. Quando a fase ruim chega, quando a crise chega, a gente começa a questionar: Deus, será que o Senhor gosta de ver o ser humano sofrer? Será que tem que ser assim? E começa a mudar. Isso faz parte, nós queremos medir Deus, nós queremos ter uma definição de Deus de acordo com as nossas experiências. E isso não é a realidade. Deus é soberano, Deus, ele é Deus com ou sem a gente. Eu acreditando ou não, Deus é Deus e ponto. Mas nós, seres humanos limitados, temos essa deficiência de oscilar e definir Deus por momentos, por situações que acontecem em nossas vidas. E estou falando isso por experiência própria. Há momentos que eu tenho um sentimento por Deus, que um Deus que de extremo amor, que ele é amor, é claro, mas quando me encontrei em situação muito difícil, comecei a questionar Deus, Deus, o Senhor, porque o Senhor permite o sofrimento, a gente começa a ter um sentimento diferente, porém não negando a existência de Deus. Eu estou aqui dando um exemplo que às vezes queremos medir Deus de acordo com o que nós passamos, com as nossas experiências. Então, esse tipo de ateu, para mim, realmente não é um ateu que eu respeito. Sinceramente, estou falando aqui, claro, eu não vou dizer com todo respeito. Eu não respeito como ateu. Por quê? Frustrado, revoltado, né? E militando contra algo que ele tem certeza que não existe. Cara, se eu vou pelejar, vou lutar, vou ir de encontro, eu vou dar a minha vida lutando para provar para as pessoas, para as pessoas algo que eu tenho certeza que não existe. Cara, ora, se eu sou ateu, me declaro como ateu. Eu estou deixando claro, eu estou dizendo, Deus não existe, ponto. Mas parece que esse tipo de ateu, Deus, quer saber, você não existe, você é isso e aquilo. É como se no fim do túnel, ali no final da jornada, Deus ia aparecer para ele e, sabe, assim, isso não faz sentido, certo? Então esse tipo de ateísmo para mim não cola. Pessoas revoltadas e revoltadas demais com a experiência ruim que teve na igreja com Deus. Antes mesmo de denominação, antes mesmo de igreja, antes mesmo de conhecer a Bíblia, eu já tinha uma forte ligação com a existência de um Criador, olhando para as coisas, observando, vendo a astronomia, vendo a ciência e vendo como tudo é complexo. Nada é simples. Me diga uma coisa simples na natureza, na criação. Se você chegar para um terraplanista é, e falar: olha, a Terra é um globo e tem água em cima e água embaixo. E na parte de baixo a água é presa pela gravidade. Isso é uma blasfêmia, não é? Mas isso é extremamente real, provado e fato. Mas o termo de a complexidade das coisas, como tudo funciona, é muito complexo, não tem nada simples. Eu imaginava muito tempo atrás que é o Sol estava estacionado, as estrelas estavam estacionadas, o universo era estacionário, eu pensava. E que os planetas e as luas era que orbitavam essas estrelas, certo? Mas as estrelas não se moviam, as galáxias não se moviam, era tudo estacionado. Quando eu descobri que tudo está em movimento, absolutamente tudo. O Sol está numa jornada junto com a Via Láctea. O Sol está indo no infinito do universo, e ele indo e os planetas e as luas orbitando ele, tudo em movimento, tudo se movimenta. Eu falei, cara, que coisa absurda. Aquilo, quando eu tive essa informação, eu falei, que coisa absurda, tudo está em movimento. É preciso realmente ter muita fé, né, nesse contexto. Então, assim, coisas que são buraco negro, cara, buraco negro.
Buraco negro é algo extremamente fictício, era, né? Era. Mas existe, então assim, o fato de os ateus querem que Deus apareça para eles, se materialize e prove como Jesus provou para Tomé, como né, Deus já provou, Deus já apareceu, já encarnou em Cristo e Jesus provou que era o Filho de Deus, Jesus provou que era divino, que é divino, mas pessoas vendo não acreditaram ainda. Isso é o ser humano. O ser humano é assim ainda. Deus já apareceu, aparece, se manifesta. Agora as pessoas querem que Deus esteja é, submisso à criatura, certo? E aí eu entendo esses caras. Eu não concordo, mas eu entendo o desespero. Que Deus é esse que permite a maldade, que criou o mal? Porque esse Deus é bom, a gente sofre. Eu entendo isso, mas a Bíblia explica o motivo. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E não aceitando, vai continuar questionando até o fim. E é aí que está o milagre da salvação, o milagre da conversão, o milagre do nascer de novo. É um milagre. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê nas Escrituras? Você crê com todo o seu ser que Jesus Cristo é Deus encarnado e quem crê nele terá a vida eterna, não morre, mas passará da morte para a vida. Você crê de todo o seu coração. Glória a Deus. O maior milagre da humanidade lhe alcançou. Porque você acreditar na palavra é realmente o maior milagre que alguém pode receber. Porque é extremamente difícil mesmo. Questionar é, se Deus é perfeito, porque Adão pecou, Deus manda o dilúvio, da família de Noé vai nascer uma geração perfeita. O povo não resolveu o problema, né? Moisés tira o povo do Egito para libertar o povo, para ter uma nação praticamente uma nação santa, uma nação separada. Quase todos morreram, todos praticamente morreram no deserto. E aí o ateu fala que Deus só falhou, falhou, falhou e falha até hoje, né? Jesus veio para resolver o problema da humanidade e não resolveu, ainda continuou com o pecado. Então, são coisas que realmente é por meio da fé. Eu quero que você me prove, me explique. Não tem como. Somente por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, só que a minha fé, ela é racional. É o nosso canal, Fé com Razão. Eu creio em Deus por meio da razão, por evidências, por experiências, por colocar em prática aquilo que está escrito e acontecer literalmente 100%. Acredito em Deus por conta da complexidade. Acredito em Deus porque eu não acredito na casualidade. Acredito em Deus porque, para mim, é impossível que a vida tenha gerado por acaso. Eu acredito em Deus, porque bem aqui do lado tem um planeta chamado Marte, tem Vênus, é um inferno, é inabitável, não há sequer possibilidade de uma bactéria viver. E quanto mais se distancia, mais caótico fica a situação. Quanto mais se avançar no universo, pior fica. Totalmente inabitável. Eu não acredito em coincidência, acredito sim no Criador. E esse Criador é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus do Gênesis, que ele no princípio, quando não existia matéria, não existia nada físico, só existia a eternidade, o mundo espiritual. Deus, por amor, por bondade, decidiu criar. Nesse princípio aí, ele criou os céus e criou a terra. Como foi? Como pode? Não é possível. Eu não consigo explicar e nem tem como. Deus, o próprio Deus, Jesus, ele não nos obrigou a provar as pessoas da existência dele. É para quem crê, é para quem acreditar. E se você acredita, glória a Deus por isso. E quem não acredita, que Deus alcance o seu coração também. Que é, Jafinho?